Fala galerinha, beleza? Professor Beraldo na área para mais uma aula de biologia. Galera, para você que está querendo arrebentar aí nos seus vestibulares, para você que está querendo estudar pra caramba, vem comigo, vamos nessa, vamos estudar junto, porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar muito nas suas dúvidas de biologia. Então bora para aula, pessoal. Bom, galerinha, vamos para mais uma aula de ecologia. Hoje a gente vai entender um pouquinho sobre as relações ecológicas e a dinâmica de populações. Ou seja, vamos entender quando dois indivíduos, sejam eles de espécies iguais ou de espécies diferentes, se associam, onde ambos podem ser beneficiados, um pode ser prejudicado dentro dessa relação ou simplesmente um não tem nem ganho, nem nenhum tipo de malefício dentro dessa relação, certo? Então vamos entender todo esse processo onde os seres vivos se relacionam dentro do planeta Terra. Bora lá, pessoal. Bom, pessoal, então hoje a gente vai falar sobre a dinâmica dos ecossistemas, certo? Entendendo um pouquinho as relações ecológicas. Bom, primeira coisa, o que são essas relações ecológicas? São as relações existentes entre os seres vivos, certo? E as mesmas são divididas em relações de seres de mesma espécie, que a gente chama de intraespecífica, ou relações de espécies diferentes, que a gente vai chamar de interespecíficas. E dentro dessas relações intraespecíficas e interespecíficas, existem aquelas que são harmônicas e aquelas que são desarmônicas, ou seja, nas relações harmônicas, nenhum indivíduo vai ser prejudicado, certo? E um deles, pelo menos, sai com uma vantagem positiva dessa relação. Enquanto que nas relações desarmônicas, um indivíduo vai ser prejudicado dentro dessa relação, certo? Vamos estudar separadamente os exemplos de relações intra- e interespecíficas, harmônicas e desarmônicas, tá? As principais aí situações. Agora a relação harmônica intraespecífica, certo? Quais são os principais exemplos de relações harmônicas intraespecíficas? Nós temos as colônias e nós temos as sociedades. As colônias são indivíduos de mesma espécie atuando em conjunto, certo? Dos quais nós temos as colônias isomorfas, que são aquelas que os indivíduos têm funções semelhantes, e aquelas que são heteromorfas, onde os indivíduos têm diferentes funções relacionadas aí com divisão de trabalho. Exemplo, uma colônia isomorfa e uma colônia de bactéria. Todas elas têm a mesma função dentro daquele grupo. E uma colônia heteromorfa é, por exemplo, uma caravela portuguesa, onde alguns indivíduos são relacionados com o processo de flutuação e outros usam os tentáculos para conseguir alimentos para todo o grupo. Agora, na sociedade, nós não temos indivíduos unidos fisicamente, mas apresenta-se, encontra-se divisão de trabalho. Por exemplo, num formigueiro. Então a gente vai encontrar a rainha, a operária, os soldados, dentro das operárias, umas específicas para tratar do jardim de fungos, outras para fazer a coleta de alimentos, outra para fazer a limpeza da colônia. Então existe divisão de trabalho dentro de uma sociedade. Agora falando de relações desarmônicas intraespecíficas, nós temos o exemplo da competição e do canibalismo. A competição pode acontecer por espaço, alimento ou então parceiro sexual, certo? Onde quem ganha essa competição é beneficiado e quem perde só vai ter prejuízos. E no canibalismo, o que eu encontro? A alimentação a partir de um ser de própria espécie. Aí tem um exemplo da viúva negra, né? Após a cópula, ela se alimenta do macho, para que ela consiga nutrientes para o desenvolvimento dos filhotes. A mesma coisa acontece com os gafanhotos, por exemplo. Tá? Agora, relações harmônicas interespecíficas, ou seja, relações positivas entre seres de espécies diferentes. Temos como exemplo a protocooperação, certo? Onde os dois se beneficiam, porém os indivíduos não necessariamente precisam viver juntos, eles não são interdependentes. Exemplo, o jacaré e essas aves. Enquanto a ave limpa os dentes do jacaré, ela também se alimenta, tá? Outro exemplo de relação harmônica interespecífica é o mutualismo. Mutualismo, os dois seres se beneficiam, mas eles possuem interdependência, ou seja, eles precisam estar unidos obrigatoriamente. Separados, os seres mutualistas não vivem. Exemplo clássico, os líquens, uma associação mutualística de uma alga com um fungo, aonde a alga faz a fotossíntese e o fungo absorve água e minerais, certo?
e ambos não podem mais viver separadamente. Ainda falando das relações aqui harmônicas interespecíficas, nós temos o comensalismo, certo? Aí representado pelo tubarão e as rêmoras, aonde você tem a busca por alimento sem prejudicar o outro. Então, depois que o tubarão come, os restos do que ele come, né, os pedaços de peixe que acabam sobrando na água, as rêmoras se alimentam dele. Por isso é uma relação comensal. O tubarão não perde nada, mas as rêmoras saem ganhando. Existe também a relação de inquilinismo, onde o indivíduo procura abrigo no outro, ganhando alguma vantagem, mas não prejudicando o seu parceiro. Exemplo, orquídeas. As orquídeas são plantas que praticam inquilinismo com outras árvores. Por quê? Elas se escoram nessas árvores para ficar mais altas e conseguir realizar sua fotossíntese. Ao mesmo tempo, absorve a água que está ali depositada no caule, no suber dessa planta, e a planta não perde em nada, porque a água estava depositada só na sua superfície, não seria absorvida. Essa planta pequena não vai fazer diferença, não vai causar sombreamento na planta. Então, um é beneficiado e o outro não tem influência na sua vida. Uma relação harmônica interespecífica. E agora, relações desarmônicas interespecíficas. Exemplo, competição por espaço ou por alimento. Aí nós temos essas aves, certo? Competindo o resto de um animal morto com esse canídeo que está ali. Temos também raposas, temos vários indivíduos aí dentro dessa imagem. Eles estão competindo por um resto de animal, estão competindo por alimento. A predação também é uma relação desarmônica interespecífica, tá? Aquele que serve de alimento, né, a presa, acaba sendo prejudicado e o predador só ganha nesse processo. Ainda falando de relações desarmônicas interespecíficas, nós temos, para fechar esse ciclo, o parasitismo e o amensalismo, tá? Ou, no caso do amensalismo, a gente também pode ver como antibiose. O parasitismo, você tem um ectoparasita, ou endoparasita, tanto faz, ou seja, um parasita externo ou interno, representado aí pelo carrapato como ectoparasita, que retira os nutrientes já prontos do outro ser vivo, trazendo prejuízo para o mesmo. Tá? Isso é parasitismo. Amensalismo ou antibiose é quando o indivíduo produz substâncias que atrapalham o desenvolvimento do outro. Por exemplo, nessa placa de Petri aí, no exemplo que está apresentado no slide, você tem uma colônia de bactérias, certo? Que está marcada aqui na placa, né? E aqui um fungo que produz uma substância que impede o crescimento dessas bactérias, certo? Essa é uma relação de amensalismo ou antibiose. O indivíduo produz uma substância que atrapalha o desenvolvimento da outra, certo? Quando Alexander Fleming descobriu a penicilina, foi exatamente isso que aconteceu, tá? Ele percebeu que nas placas que estavam contaminadas com fungo, em volta desses fungos, as bactérias não se desenvolveram. Fez a análise do material e descobriu a penicilina, certo? Bom, pessoal, visto essas relações ecológicas dentro de uma população, a gente pode entender também como que acontece a dinâmica da população. As populações, elas alteram os seus números ao longo dos tempos. Isso tem relação direta com a taxa de natalidade, que é o número de indivíduos que nascem, taxa de mortalidade, que é o número de indivíduos que morrem, taxa de imigração, que é a entrada de indivíduos, e taxa de imigração, que é a saída de indivíduos, dentro de uma população, certo? E essas variações na ecologia, elas são muito estudadas dentro desse gráfico que mostra o potencial biótico. O que significa esse potencial biótico? É a capacidade de reprodução e adaptação ao ambiente de cada espécie dentro de um ambiente específico. Então, o que eu tenho aqui? Ó? No eixo Y, o número de indivíduos, no eixo X, o tempo, certo? Se esse ambiente não tivesse nenhuma restrição, certo? Não teria limite de alimento, não tivesse limite de espaço, não tivesse limite de parceiro, não tivesse competição, a curva de crescimento da espécie analisada seria assim, ó. Essa é que a gente fala de curva de potencial biótico, tá? É a curva em ascendência completa, tá? Você tem aqui um crescimento 100% exponencial. Porém, existe o que a gente chama de resistência do meio, que está marcada aqui por essa linha azul. O que é a resistência do meio? É o tamanho populacional máximo que aquele ambiente sustenta, certo? Ou seja,
O quanto que esse ambiente sustenta vai ter a ver com o espaço disponível, quantidade de alimento, parceiros, todas as relações envolvidas dentro daquele ambiente, certo? Por isso, a população ela não cresce exponencialmente, e sim, ela vai ter uma curva de crescimento real que se assemelha com essa curva vermelha, aonde toda vez que ela ultrapassa o potencial biótico daquele meio, a população tem um declínio, ultrapassa, tem um declínio, até chegar o mais próximo da estabilidade e parar de oscilar em número de indivíduos. Certo? Espero que vocês tenham entendido isso aí que foi proposto, pessoal, nessa aulinha bem rápida de ecologia, tudo bem? E infelizmente chegamos ao fim de mais uma aula de biologia, galera. Espero que vocês tenham entendido tudo aí que foi passado. Se por um acaso não entender, para um pouquinho o vídeo, volta, vai com calma, vai no seu tempo. Não precisa ter pressa. Assiste o conteúdo de novo, faz as suas anotações e ó, arrebenta, moleque. Um abraço do professor Beraldo e até a nossa próxima aula.